Sejam bem-vindos ao podcast CPM. Hoje estaremos entrevistando uma profissional da educação que trabalha com o ensino fundamental 1. O tema a ser debatido é o racismo na contemporaneidade. Com certeza, eu já vivi várias situações relacionadas ao racismo. Quando eu era adolescente, principalmente, vários apelidos, né, nomes relacionados à cor da pele, a tipo de cabelo, né, coisas assim que até então, naquela época, eram tidas como apelido, brincadeira, né? Mas que hoje a gente sabe que são voltadas para a questão racista, né, que denigrem a imagem mesmo da pessoa preta, né, que geralmente está ligada à cor, tom de pele, a cabelo, né, e tudo isso a gente sabe que hoje em dia é considerado racismo, né? Naquela época era brincadeirinha, a gente não levava muito a sério, né? Mas hoje a gente sabe que muitas coisas que a gente passou na época quando a gente era criança ou adolescente, hoje a gente tem a certeza que estavam ligadas à questão racista mesmo, né? E outras questões também relacionadas à classe social, né? À característica da pessoa, que se não fizesse parte do padrão naquela época, era colocado como escanteio, né? Então, assim, a gente hoje tem essa noção. Antigamente a gente passava batido, mas hoje a gente tem essa noção. O próximo a realizar a pergunta é o nosso entrevistador, o Elbert. Conte um pouco sobre a sua história. Bom, minha história é um pouco grande, assim, mas eu vou tentar resumir, né? Eu sempre fui, assim, uma criança de classe média, né? Média baixa, criança de pele negra, né? De família preta mesmo, de origem africana. E estudei em escolas públicas, nunca estudei em escola particular. E sempre tive muito, assim, esforço para conseguir tudo que eu quis, né? E estudei com muita dificuldade, fiz faculdade, né? Na época que eu estudava, tinha dificuldade, né, em algumas matérias e não tinha também muita condição de comprar, assim, materiais que naquela época eram tidos como materiais mais finos, né? Mais chiques, digamos assim. Então, assim, foi uma história bem dentro da realidade do brasileiro mesmo, pelo menos a maioria deles, né? História de criança pobre, de família trabalhadora, pai e mãe, né, trabalhadores. A mãe trabalhou um certo período em atividades domésticas, né? O pai operário de metalúrgica. Então, foi tudo assim bem dentro do que a gente vê hoje com as pessoas menos favorecidas, né? As pessoas lutadoras aí que a gente tem aí nesse Brasil. Então, fiz faculdade, né? Estudei com muito esforço. Trabalhei, enquanto eu estudava, eu trabalhava também. Trabalhava no comércio, casa de família, para chegar onde eu cheguei. E, graças a Deus, estou aí, com muita luta e com muita gratidão. E sabendo que a minha história é uma história muito semelhante a muitos brasileiros que fazem parte aí desse Brasil que a gente tem, tá? A próxima a realizar a pergunta é a entrevistadora Ana Laura. O que você acha sobre o racismo no Brasil, apesar do país ser claramente miscigenado? Bom, essa pergunta é bem complexa, né? Porque a gente ainda hoje, em 2022, vê a todo momento na televisão, em rádio e sites de notícia, informações e acontecimentos ligados à questão do racismo mesmo, né? Da discriminação racial. E o que eu vejo é que muitas pessoas que criticam a origem do povo brasileiro, né, e de muitas outras pessoas, por ser uma origem africana, negra, né, elas nem sequer conhecem a história do Brasil. Ou, então, nunca tiveram a curiosidade de, antes de criticar ou de ser racista, de estudar um pouco mais sobre a história do nosso país, né, de tentar descobrir como que o nosso país foi
foi formado, como que a nossa sociedade foi constituída, né? Uma sociedade completamente miscigenada, misturada em termos raciais, e pessoas que podem até ter no seu próprio sangue, né, um sangue negro, um sangue africano, criticam o outro por ser negro, por ser preto, né? Então, eu acho que as pessoas precisam estudar um pouco mais, elas precisam conhecer um pouco mais a história do Brasil, pesquisar como que o Brasil foi, a sociedade brasileira foi formada, para depois ela conseguir criticar alguma coisa, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas que tem atitudes racistas não conhece nada da história, né? Nunca pesquisou, nunca estudou um pouco mais sobre a história africana, sobre o descobrimento do Brasil, sobre a formação do povo brasileiro. Então, acho que as pessoas precisam estudar mais, pesquisar mais, conhecer mais o povo, né, do qual elas estão falando, do qual elas estão criticando, simplesmente pela cor da pele, né, ou pela história que traz no seu sangue, na sua raça. Eu acho que falta um pouco mais de estudo, de consciência, de pesquisa, porque a gente não pode falar e criticar aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não estudou, aquilo que a gente não consegue explicar, né? Então, primeiro você vai estudar, primeiro você vai conhecer, para depois você criticar, para você saber se realmente a sua crítica tem fundamento. O que você pensa sobre o racismo nas escolas? Bom, eu volto a falar da questão do estudo, da pesquisa e de conhecer a história do povo, né, do povo brasileiro. E acho também que o racismo nas escolas ele tá muito ligado também à questão dos valores familiares, né? Porque quando a gente vem para a escola, quando a gente chega na escola, a gente já vai com uma bagagem que a gente traz de casa. Então, muitas das nossas atitudes, das nossas crenças, daquilo que a gente fala sobre o outro, ou que a gente critica, ou que a gente tem atitudes, né, ou de racismo, ou de preconceito, ou qualquer outra que seja negativa, eu acho que estão muito ligadas à questão da criação, da família, da história da família, de você ter uma orientação familiar mesmo, porque a criança chega na escola, ela já traz uma bagagem de casa, ela já sabe o que é alguns conceitos básicos de sociedade, de pessoa, de família, de raça, né? Tem muitas coisas que a gente já chega na escola sabendo e conhecendo, e tem muitas coisas também que a gente chega na escola e simplesmente transfere. O que a gente aprendeu em casa, ou a forma que a gente ouviu o pai ou a mãe da gente falar, mesmo que não seja com uma intenção ruim, mas às vezes a gente tem que tomar muito cuidado com a forma como a gente fala algo, porque hoje muitas coisas que a gente fala, elas podem ser entendidas como atitudes racistas. Às vezes você faz uma brincadeira na sua família relacionada à cor, né? Por exemplo, isso é serviço de preto, faz o serviço direito. Então, muitas das crianças que chegam na escola, elas ouvem isso em casa. É uma brincadeira, né? Eu estava só brincando. Mas está ligado à questão racial. Por que é serviço de preto? Né? Por que está ruim e está mal feito? Porque é serviço de preto. O preto, ele faz coisas muito legais. O preto, ele é muito bem conceituado na questão do profissionalismo, na questão social mesmo. Tem muito preto estudioso, tem muito preto inteligente, tem muito preto que sabe fazer, faz bem feito o que faz. Então, eu acho que o racismo na escola vem muito ligado à questão familiar também. Eu acho que a gente precisa muito preparar melhor as nossas crianças, nossos filhos, para eles chegarem na escola sabendo respeitar a diversidade, né? Sabendo respeitar vários tipos de cor de pele, ou de questão religiosa, ou outras questões que podem ser analisadas como diferente de mim, né? Mas eu tenho que entender que o diferente de mim não quer dizer que ele é pior, ou igual, ou inferior ou melhor do que eu, não. Quer dizer que ele é diferente.
E o diferente está aí para ser respeitado e não para ser criticado, né? Então, eu acho que essa questão vem muito ligada a valores mesmo e a família, né? Porque tem questões que a gente aprende em casa e que a gente leva para a vida toda, né? Eu acho que a escola está no papel correto dela, de trabalhar as diferenças, os valores, trabalhar o respeito, mas tem muitas questões que já vêm de casa, aquela formação do que a criança pensa está muito ligada ao que a família pensa também, né? E em outras questões também que, às vezes, a criança vê o outro fazer e faz, o adolescente vê o outro fazer e quer interagir, fazer também, né? Mesmo que ele não tenha aquela opinião formada, mas ele acha que aquilo ali é legal, aquela brincadeira sem graça, e acaba fazendo também. Mas, para mim, o ponto-chave é a família e os valores que vêm de casa, que chegam na escola já propriamente dito, formados, entendeu? Como você acha que o racismo pode ser enfrentado? Bom, o ponto-chave para enfrentar o racismo, para mim, de uma forma geral, na sociedade, é as pessoas passarem a se respeitar mais, né? Respeitar as diferenças, respeitar o direito de ir e vir do outro, né? Respeitar, aí, em primeiro lugar, a nossa Constituição, que ela fala sobre isso, ela tem artigos, né, falando sobre isso, e isso está na lei, é lei. Né? O racismo, ele é crime. O preconceito, o racismo, as atitudes raciais, elas são consideradas como crime. Né? E de que maneira que isso pode ser enfrentado? Com muito estudo, né, as escolas trabalhando, fazendo os projetos que elas vêm fazendo, né, mostrando cada vez mais para as crianças, para os adolescentes, que nós somos diferentes e que bom que nós somos diferentes, que nós temos que respeitar essas diferenças, né, porque as pessoas têm o direito de se manifestar, né, de se vestir da maneira que ele se veste, que ele se sente bem, né? E o tom de pele, como eu já falei antes, ele não caracteriza ninguém como melhor ou pior do que o outro, né? E isso é muito sério, porque às vezes o negro, o preto, ele é visto como inferior, porque ele é preto, né? Ele é visto como inferior porque ele teve uma história lá no início de toda a formação da sociedade, lá no dito descobrimento, né, do Brasil, no início de toda a colonização, o negro ele realizava trabalho escravo, ele não tinha valor, né? Então, e as pessoas não entendem que isso mudou, que isso passou, né? E para que isso seja bem entendido, eu acho que o que deve ser feito cada dia mais, né, é aumentar a questão do estudo sobre isso, das pesquisas sobre o tema, né, trazer fatos, trazer acontecimentos mesmo que a gente vê aí no dia a dia, né, mostrar também que essas atitudes erradas e preconceituosas e racistas, que elas dentro da lei são consideradas crime, né, e que a pessoa realmente vai pagar por esses crimes, né, mostrar mesmo para a população da escola, né, para a sociedade escolar, que isso está dentro da lei e que quando você desrespeita, você está deixando de cumprir a lei, você tem que pagar por isso, né? Que bom seria se a gente não precisasse lembrar as pessoas de que discriminar a cor do outro é contra a lei, porque isso não deveria nem ser necessário, né? Mas já que a gente precisa, sim, mostrar que é errado, que é crime, e que, se é crime, quem cometeu vai ser responsabilizado por isso. Não deixar passar batido, né? Enfrentar mesmo, ter coragem. Quem passou por alguma situação do tipo, ter coragem de falar, ter coragem de denunciar, né? Ter coragem de colocar mesmo, expor mesmo o que passou, para que outras pessoas não sofram isso. E as escolas, como eu já falei, continuar fazendo o trabalho de
pesquisa, de estudo, de análise dos acontecimentos, né? Continuar mostrando mesmo para a sociedade escolar que a gente deve respeitar, que a gente vive num país diverso, num mundo diverso, né? Que a nossa sociedade é diversa, né? E que isso é bom, porque se fôssemos todos iguais, eu acredito que não seria bom, porque a gente não iria aprender nada com ninguém, né? O bom é ser diferente, porque o que eu não sei, eu aprendo com o outro. O que o outro não sabe, ele aprende comigo, né? Então, assim, graças a Deus que nós somos diferentes. Graças a Deus que a nossa sociedade é uma sociedade diversa. Viva a diversidade, né? E é por isso que a gente aprende tanta coisa, porque é um completando o outro, né? E isso deve ser assim para a vida, deve ser assim no nosso dia a dia, nas escolas, nas ruas, né? Nos 4 cantos do mundo. Isso deve ser levado, isso deve ser pregado, né? Para que a gente possa cada vez mais entender que as diferenças existem para ser respeitadas, né? Cada um tem o seu direito, e o direito meu, ele começa aonde termina o direito do outro. Então, a base para a convivência social, né, a boa convivência social, ela para mim, é pautada no respeito. Respeito acima de tudo. Né? Respeitar, saber avaliar a minha postura, saber voltar atrás, saber se eu cometi um ato, né, de desrespeito racista, eu voltar atrás, eu me arrepender, e porque há tempo ainda, a nossa sociedade ainda está em tempo de recuperar e de, daqui para frente, começar a assumir uma postura mais clara, né, e voltada para o respeito mesmo, respeito às diversidades, né, respeito ao direito do outro, de fazer parte da mesma sociedade que eu, independente da sua cor. Para mim é isso.